Vamos lá para baixo na nossa seção de orçamento, tá? Aqui em orçamento, nós iremos determinar o preço do nosso serviço para o cliente. Observe o seguinte, tá? Automaticamente, como eu determinei a placa e o inversor lá no detalhamento, ele já jogou aqui para mim, na minha relação de custos, a placa e o inversor que eu determinei, tá? Ele não trouxe nenhum valor, isso porque quando eu cadastrei a placa e cadastrei o inversor, eu não cadastrei eles com preço, tá? Você já pode cadastrar com preço. Se você não sabe como cadastrar placa, inversor ou kit, vá lá nas aulas, tá? Tem uma aula para cadastrar placa, uma aula para cadastrar inversor, uma aula para cadastrar kits. São aulas curtinhas, tá? Não são aulas longas como essa. Então aqui ele está trazendo placa e inversor porque eu trabalhei lá no dimensionamento determinando a placa e o inversor. Se eu tivesse determinado o kit, ele traria aqui, ao invés da placa e o inversor, teria trazido o kit, tá? Vamos lá, a gente precisa preencher algumas informações aqui, né, para determinar o nosso orçamento. Para isso, vamos clicar em editar orçamento, tá? Primeira coisa, vamos determinar o imposto desse serviço. Eu vou colocar aqui o imposto de 17,5%, tá? Outra coisa que eu preciso fazer é colocar os valores dessas coisinhas aqui, ou seja, o valor que eu pago por elas. Se forem coisas que eu estou comprando e não repassando diretamente para o cliente, é o valor que eu pago, tá? Vamos lá, eu vou dar 2 cliques na placa e vou determinar o preço dessa placa. Vou dizer aqui que essa placa, eu vou inventar um valor, tá, gente? Não se atenham a esse valor que eu vou inventar. Essa placa aqui, ela custa R$750, tá? Repito, esse é um valor que eu acabei de inventar, tá certo? Você precisa realmente ver com seu fornecedor qual é a placa, qual é o preço dessa placa. Inclusive, digo mais, quando você fizer o seu cadastramento de placas, já cadastre com o preço do seu fornecedor, tá certo? Então vamos lá. Aqui ele já travou a descrição, porque eu não vou mudar, é essa placa. Já travou a quantidade, travou a unidade, eu só vou mudar aqui o preço, tá? Aqui em faturamento, eu vou dizer se quem vai comprar é a minha empresa ou eu vou passar esse custo diretamente para o cliente. Cliente, ó, se ajeita ali com o fornecedor, se resolve com ele. Se eu marcar que eu vou faturar pela minha empresa, eu posso estabelecer um lucro de quanto eu quero ganhar em cima de cada uma dessas placas. Vou colocar aqui que eu quero ganhar 50%, por exemplo, tá? Se você repassar esse custo diretamente para o cliente, o lucro é zerado, porque é o cliente que vai se resolver com o fornecedor. Automaticamente não vai cair, não vai incidir nenhum imposto sobre esse custo, tá? Porque esse custo é do cliente, ou seja, não vai entrar na sua nota, então não vai incidir imposto. Para esse exemplo aqui, eu vou colocar tanto a placa quanto o inversor como sendo custos da minha empresa, tá? E depois eu vou cadastrar mais alguns custos aqui e vou colocar na conta do cliente para a gente ver como é que se comporta, tá certo? Então, para essa placa, eu vou querer um lucro de 50%, por exemplo. Tá vendo aqui? Ele já preencheu as informações de valor unitário, valor total e o lucro. Vou fazer a mesma coisa com o inversor, vou dizer que esse inversor custa R$1.200, tá? Repito, gente, eu estou inventando valores aqui, tá? Também vai ser faturado pela minha empresa e aqui eu também vou querer um lucro, aqui eu vou querer um lucro de 45%. Vou clicar em editar, tá? Ele já preencheu aqui as informações. Eu vou adicionar mais alguns custos aqui, como por exemplo, custo com ART. Vou colocar uma única ART. O preço dessa RT eu vou colocar R$300. E isso aqui eu vou colocar na conta do cliente, tá? O cliente se resolve. Só por exemplo, tá, pessoal? Então aqui ó, o lucro ficou zero, automaticamente, eu não consigo editar. Vou clicar em inserir. Vou adicionar mais um custo, eu vou adicionar transporte. Vou colocar frete, tá? Para ficar mais claro. Frete. Quantidade, um frete só, né? Só para levar os equipamentos. Vou chamar de unidade mesmo, tanto faz. O preço do frete ficou na casa dos R$450, porque é pertinho do fornecedor, tá? Também na conta do cliente. Vou clicar em inserir e vou adicionar mais um custo aqui. Vamos colocar projeto, tá? Projeto, um projeto. Colocar a unidade mesmo, tá?
Vou colocar aqui o preço do projeto de R$ 450, faturado pela minha empresa. E aqui em cima do projeto eu quero 100% de lucro. Vou clicar em inserir. E pronto, você pode ir colocando os seus custos aqui, tá? Diária de ajudante. Vamos colocar só mais um. Diária. Vou chamar de ajudante de eletricista, por exemplo. Vou precisar de 2 ajudantes. Aliás, perdão. Colocar diária de ajudante de eletricista. Vou precisar de... Serão 2 ajudantes, então vou colocar 4 diárias, 2 dias para instalação, tá? Sei que não levaria tudo isso, mas isso é só para exemplificar. Unidade de medida será diária. E o preço da diária eu vou colocar R$ 400, faturado pela minha empresa. E em cima de cada diária eu quero 50% de lucro. Vou clicar em inserir e assim por diante, tá? Se você vai observar o seguinte, que à medida que você vai fazendo o projeto, você vai ver que tem alguns custos que se repetem para todo o projeto. Por exemplo, projeto, ART, engenheiro, diária, esses custos se repetem sempre, por exemplo, tá? Então, se esses custos se repetem sempre, você não precisa preencher eles para cada vez que você fizer um projeto. Você já poderia deixar eles cadastrados lá na sua tabela de custos fixos, tá? Se você não souber como cadastrar custos fixos, vá lá na aula de cadastro de custos fixos que eu explico direitinho como fazer, tá? Pronto, eu vou dizer aqui que eu terminei e vou clicar em concluir, tá? Olha o que acontece. Ele já marcou aqui embaixo de vermelho aquilo que vai ser faturado pelo cliente, tá? Não pela sua empresa. Então, o que está vermelho aqui, ele já está destacando que vai ser faturado pelo seu cliente. Aqui, como está descrito em cima, é o valor da compra, tá? Você está comprando por esse valor, ou o cliente, né? E aqui é o valor que você vai apresentar na proposta comercial, ou seja, o valor que você vai cobrar para o seu cliente. Olha só, o valor unitário da placa e o valor que vai ser repassado para o cliente, já incidindo o imposto e o lucro que você deseja ter em cima da placa. Tá? A mesma coisa acontece aqui no inversor, o valor unitário dele é 1.200, mais os 15% de lucro, os 15% de imposto, mais os 45% de lucro, você vai cobrar esse valor para o cliente. Esse custo aqui, pintado de vermelho, que é a RT, que é repassado diretamente para o seu cliente, ou seja, não é faturado pela sua empresa, observa que ele não tem lucro aplicado e também não vai ter imposto. Então, se é R$300, o cliente vai pagar R$300, tá? Isso aqui ficou claro? Maravilha, vamos lá para cima. Aqui em cima nós temos 2 valores em destaque. Temos o valor da nota fiscal e o valor que vai ser pago pelo cliente, tá? Olha só, lembra que teve 2 valores aqui que foram repassados diretamente para o cliente, ou seja, não teve incidência de imposto, tá? Esses 2 valores foram retirados da nota fiscal, tá? Mas o cliente não vai deixar de pagar por eles. Então, esse é o valor que o cliente vai gastar. E é em cima desse valor que é feita a análise do payback, tá? O cliente vai gastar R$ 33.768. Mas para você, ele vai te pagar, né, o valor da sua nota vai ser R$ 33.018,18, tá? E aqui tem um detalhamento, tudo que é faturado pela sua empresa, o valor bruto, né, o que vai ser faturado é isso, de imposto vai ser isso, o lucro será esse aqui é o valor da nota fiscal. Aqui é apenas o que é faturado pelo cliente, tá? Acho que é importante eu passar aqui novamente, isso aqui é importante, tá? Desse valor aqui da nota fiscal, 5.000 é imposto, 5.700 é imposto, 8.990 é lucro, tá? Isso aqui é custo, em cima é custo, embaixo é só repetindo o valor da nota fiscal. Vou repetir mais uma vez, tá? Do valor da sua nota fiscal, isso aqui é custo, isso aqui é imposto, isso aqui é lucro, tá? Ficou claro, né? Aqui do lado ele mostra um gráfico mostrando a distribuição dos custos da sua nota fiscal, tá?
seja, 17,5% de imposto. No total, somando todos os seus lucros aqui, ele vai dizer que na sua nota 27% é lucro e o restante, os 52,27%, é custo, né, o que é faturado pela sua empresa. Tá? Entendido isso, descemos aqui e nós temos a nossa análise de viabilidade. Na nossa análise de viabilidade, nós podemos ver, tem diversas informações cadastradas aqui do lado, tá? Onde a gente tem o valor investido, né, que é tudo aquilo que o cliente vai gastar, né, o total gasto pelo cliente, tá aqui em cima. Reajuste anual da energia, perda de eficiência, vida útil do sistema de 25 anos, e aqui tem a comparação do payback com o sistema de energia fotovoltaica antes da lei, tá? E depois da lei. A gente pode ver essa comparação também no nosso gráfico. É só clicar nesse botão exibir comparação e ele mostra aqui a diferença, né, entre o payback com o sistema. Olha aqui, azul é com o sistema antes da lei e verde é com o sistema depois da lei, tá? Está descrito aqui no gráfico.